Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Existem histórias na história que marcam não só o Porto, mas também algumas regiões limítrofes. É o caso de Valongo e Susão. Mas para contarmos essa história ou essa lenda, temos que recuar a um tempo em que os cristãos perseguidos no Oriente vinham para esta zona à procura de alguma paz. Bom, é o caso de Samuel e a sua filha Susana, o rico mercador judeu recém-convertido ao cristianismo, achou que em Calais, na Foz do Douro, ia encontrar a paz que tão bem necessitava. Mas não foi isso que aconteceu, uma vez que o poder muçulmano ainda era sentido aqui nesta zona. Acabaram por continuar a ter essas perseguições. Depois, através de alguma astúcia e um plano previamente preparado, acabaram por raptar Domus, um jovem árabe muçulmano, na tentativa de negociar a paz com os muçulmanos. Acontece que, estando encarcerado, Domus acabou por apaixonar-se por Susana e a paixão foi de tal forma assolapada que ele próprio quis ser batizado, convertendo-se ao cristianismo. O problema é que então os muçulmanos não iam aceitar paz nenhuma. Bom, restou a toda a família fugir e, saindo de Calais, foram para o Oriente. Começaram a subir a Serra de Santa Justa e, chegando ao topo de Santa Justa, diz que Susana olhou para trás e viu quão belo e longo era o vale que ali estava. Bom, decidiram então montar arraiais, desceram até ao vale e ali começaram a construir aquelas que foram as primeiras povoações. Com o passar do tempo, aquela povoação ganhou importância e o nome foi em homenagem a Susana, acabou por ser Susão. E aquela região, olha, foi o Vale Belo e Longo, que Susana elogiou. Acabou por ficar conhecido como Valongo. Enfim, coisas à moda do Porto. E se a semana passada estivemos em direto a partir da cidade invicta, esta semana, bom, por causa da magia da televisão, continuamos com programas na cidade invicta, só que não em direto. Aproveitámos para continuar a gravar durante o dia e conversar com outras personagens que marcam a vida do Porto e que não só são de interesse para todos nós, como também, de alguma forma, algumas delas marcam aquilo que pode ser a transição de uma cidade histórica e antiga como o Porto para aquilo que é a chamada era digital ou transição digital. Bom, e ninguém melhor para encarnar de alguma forma este papel do que o meu convidado, nosso convidado de hoje, o Dr. Vladimiro Feliz. E antes de o apresentar, permita-me fazer aqui um pequeno percurso pelo seu currículo. Começou como consultor no Instituto Eletrotécnico Português, uma vez que é engenheiro mecânico aqui pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Trabalhou nas OGMAs, Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, nos programas dos aviões Airbus. Também começa por ser, ou foi CEO da Fundação para as Tecnologias de Informação. A partir de 2005 começa a estar mais ligado à cidade do Porto. Foi a Fundação Porto Social, a Associação do Museu de Ciência e Indústria,
Porto Digital, a vice-presidência da Associação de Turismo do Porto e atualmente está como diretor do CEIA by Collabs, que tem a ver com sustentabilidade e, de alguma forma, transição digital. Dr. Vladimir Feliz, muito boa noite, muito bom dia, boa noite à hora que o programa está a ir ao ar. Obrigado por estar aqui connosco. Sei que vai em viagem de trabalho, mas ainda conseguiu arranjar aqui um espaço para estar connosco. É importante, de facto, a transição digital. Antes de mais, bom dia, boa noite, conforme a hora que nos estiverem a ouvir, não é? É um gosto estar aqui, ter esta oportunidade para termos aqui esta conversa. A transição digital nos dias de hoje é essencial, mas obviamente que não pode ser um fim em si, não é? Todos estes processos de transição têm que ser pensados com as pessoas e a partir das pessoas. A tecnologia serve, acima de tudo, para melhorar a nossa vida, para melhorar a condição humana e para melhorar a vida societal. E, portanto, temos que olhar para toda esta transição numa lógica, obviamente, de inclusão e de abrangência, quer social, quer geracional. E este caminho tem que ser montado desde muito cedo, isto é, desde as novas gerações, desde o jardim de infância até, digamos, aos mais séniores, onde nós temos também que os incluir e lhes dar as condições de terem o mesmo nível de participação cívica, que não seja de qualquer forma inibido por alguma ausência de confiança ou de capacidade para lidar com esta transição. Antes de olharmos, por assim dizer, para os números e para a transição digital como ela está a ser feita, há de facto duas questões em Portugal que acabam por ser, de alguma forma, bloqueios bastante fortes para que essa transição digital seja feita de uma forma saudável, por assim dizer. Do meu ponto de vista, é a nossa fraca capacidade económica e nós sabemos que, em termos de digitalização, há um custo e há necessidade de ter, digamos, os cidadãos com alguma capacidade económica para adquirir esse tipo de produtos. Por outro lado, também, o nosso inverno demográfico não ajuda a que as nossas posições do ranking da transição digital sejam melhores. Sim, mas eu acredito sempre que é possível fazer mais com menos. E a escassez de recursos leva-nos muitas vezes a sermos mais eficientes. Temos que ter muitas vezes as estratégias certas para o fazer. E ao dia de hoje falam-se de muitos milhões, do PRR, do Portugal 2030, e esse é um investimento que tem que ser um investimento inteligente. Tem que ser um investimento capaz de criar efeito de arrasto, capaz de criar capacidade infraestrutural, capacidade de capacitar a população para lidar com esta transformação societal e capacidade computacional e de conectividade física e digital para nos ligarmos ao mundo. Eu digo muitas vezes que o digital podem ser os novos descobrimentos em Portugal. Isto é, nada nos distancia do mundo se tivermos a estratégia certa para nos ligar ao mundo. Se nós tivermos a infraestrutura digital certa, em termos de conectividade física, em termos de estradas, que temos uma rede reconhecidamente de grande capacidade em Portugal, em termos de ferrovia, onde perdemos muitos anos nas últimas décadas e onde destruímos ativos, algo que muitas vezes somos muito hábeis em fazer, em rapidamente esquecer o legado, esquecer uma tecnologia e depois, mais tarde, quando a vimos recuperar, destruímos todo esse legado. A conectividade aeroportuária, para nos ligar ao mundo e a outros continentes, mas também a conectividade digital, a conectividade de fibra óptica, o 4G e o 5G, uma vez que temos ainda que esgotar também a capacidade de conectividade que temos para evoluir para novas tecnologias, o Wi-Fi, outro tipo de tecnologias que nos permitem ligar as pessoas ao mundo. Depois um outro layer, digamos, uma outra camada de gestão, que são as pessoas. Nós temos que ser capazes de criar programas que capacitem as pessoas para lidar com esta tecnologia do ponto de vista do utilizador, mas também para sermos capazes de desenvolver novos serviços, novos produtos, novas tecnologias transformadoras do tecido económico português, com capacidade, com efeito de arrasto
e com capacidade de exportação. E depois, um terceiro nível, o nível da capacidade computacional, que essa exige também investimento, mas que se a tivermos, rapidamente capacitaremos as pessoas, a população ativa, a população não ativa e as empresas para se ligarem aos serviços públicos, para se ligarem aos serviços que hoje cada vez mais nos habituamos a usar no âmbito da pandemia e que permitirá às empresas também terem um mercado que vai para além das nossas fronteiras e, portanto, daí esta capacidade expansionista que os descobrimentos nos deram e que agora o digital também nos pode dar. Eu já vi que o doutor vai fazer jus ao seu apelido, feliz, porque tem uma atitude positiva e esperançosa em relação ao futuro. Mas deixe-me falar, por exemplo, em algo que me parece um paradoxo em 2022. Nós temos um segmento ainda importante da sociedade que tem que pegar no telefone e dar a leitura do seu contador de luz para que lhe possam cobrar digamos, o serviço que lhes foi fornecido. Isto, do meu ponto de vista, é o paleolítico da transição digital. Sim. Estas diferenças e estas distâncias em termos de competências digitais, que estão muitas vezes relacionadas com a falta de um plano de capacitação para as diferentes camadas sociais do país e, portanto, aquilo que eu dizia no início, o digital tem que ser uma ferramenta de inclusão e não de exclusão das pessoas, tem que ser uma ferramenta de nos aproximar, nomeadamente... E até de simplificação, sim, não é? Sim. E o que acontece muitas vezes é que nós temos estratégias muito orientadas a conteúdos, a serviços, muitos deles complexos, que só amplificam a burocracia do analógico, porque não basta meter tecnologia em cima dos problemas. Muitas vezes, quando metemos tecnologia em cima dos problemas, estamos a amplificar uma ineficiência do processo e, portanto, antes temos que redesenhar, antes temos que pensar o processo, antes temos que repensar os serviços, temos que repensar a legislação, porque a legislação é arcaica, muito bem ainda da primeira metade do século passado e, portanto, temos que transformar Portugal. Temos que transformar Portugal do ponto de vista legislativo, do ponto de vista burocrático e ao nível daquilo que é trazer as pessoas, trazer o cidadão, trazer as comunidades para pensarem juntamente com o Estado, com as empresas, com a sociedade civil, aquilo que são as necessidades diárias de cada um e como a tecnologia pode ajudar a transformar esse nosso ciclo de vida diário. É que existem ainda processos, embora os estudos digam que a digitalização dos serviços públicos em Portugal está relativamente bem colocada a nível da média europeia, mas ainda se apresentam aqui alguns desafios. Nós falamos, por exemplo, das famosas filas infindáveis das lojas do cidadão. A minha grande questão é, será que ainda é necessário passar tanto tempo na loja do cidadão para renovar a carta de condução, para renovar o BI ou o que quer que seja? Assim, há processos que necessariamente têm que muitas vezes assegurar a presença física por uma questão de verificação da identidade da pessoa. Okay. Mas a partir daí não há razões, hoje em dia, do ponto de vista tecnológico, para que os serviços não presenciais não sejam disseminados e democratizados. E, portanto, isso passa pela velha questão que eu dizia há pouco. Uma primeira fase, simplificação. Uma segunda fase, adequação à necessidade e expectativa das pessoas, do cidadão, dos clientes. E uma terceira fase, que até deve acontecer a anteriori, capacitar as pessoas para que possam usar essa tecnologia. Quer do ponto de vista dos meios, quer do ponto de vista da literacia digital. Que essa, sim, é um investimento que o país ainda tem que fazer e que demorará, provavelmente, uma década ou mais a ter efetividade transformacional. E vejamos, muitas vezes a literacia vem da confiança, isto é, quando olhamos para uma criança de 3 anos ou para um adulto de 60 anos, muitas vezes a diferença entre aquilo que nos admira numa criança em usar tecnologia ou aceder a uma determinada plataforma de forma simples
E sem receio é a confiança. Porquê? Porque nunca terá receio do impacto que a sua ação poderá ter naquilo que está a fazer. E, portanto, isso leva a ter uma utilização mais proativa, mais livre, do que alguém que tem um legado de vida e que muitas vezes questiona se a sua ação vai ter um efeito negativo no próprio ou em terceiros. E, portanto, a questão da confiança é essencial. E depois vem esta questão de criar um programa nacional de capacitação da população em diferentes níveis de conhecimento de tecnologia. Aqueles que são iletrados em termos digitais têm que ter programas específicos de inclusão. Aqueles que têm competências digitais devem ser trabalhados para competências superiores, no sentido de gradualmente construirmos um país que para quem o vê do ponto de vista do investimento, um investidor que vem de fora, reconhece capacidade à população para aqui se fixar. No futuro, todas as populações, todas as profissões, todos nós teremos que dominar tecnologia. Teremos que ter conhecimentos, pelo menos básicos, de programação, independentemente da profissão que possamos vir a executar. E por isso, porque é que não pegamos desde já, desde do ensino básico, desde o jardim de infância, nestas novas gerações, e começamos a trabalhar esta transformação ao nível das ciências, da matemática, das engenharias, das tecnologias, para transformar, da criatividade, das artes, para transformar o mindset futuro do país também. Não é um trabalho que se faça com estalar de dedos, tem que ser feito com uma orientação clara ao efeito de arrasto e à capacidade de fazer. Exato, mas doutor, também não se faz por decreto, ou seja, porque a tutela decreta que agora vamos investir aqui, significa que as coisas irão de alguma forma resultar. E porquê é que eu quero dizer, porquê é que eu menciono isto? É que existem alguns serviços que nós consideramos públicos e que estão entregues ou foram contratados agora a empresas que são empresas privadas. Não haverá aqui a necessidade de existir de facto um diálogo entre todas as partes e o governo ou a tutela, de alguma forma, também junto do parceiro privado, dizer, atenção, que isto supostamente deve ser feito assim? Isso é uma obrigação que quem contrata tem de ter. De saber o que está a pedir, saber especificar e saber pedir ao mercado aquilo que o Estado precisa e aquilo que as pessoas precisam. E daí termos que trazer, desde muito cedo, a pessoa, o cidadão, as comunidades, para pensarem essa transformação dos serviços desde a sua origem, para que eles se adequem às suas necessidades e expectativas. E vejamos isto a outro nível, não só dos serviços, mas também do próprio processo pedagógico. Isto não basta, por exemplo, metermos tecnologias nas escolas. Nós temos que preparar todo o universo escolar, desde dos auxiliares aos professores, para lidarem com essa transformação tecnológica. Nós não podemos ter o gap de competências que hoje existe entre professores e alunos muitas vezes. Os professores, quando estão a lidar com tecnologia, têm que ser capacitados para, pelo menos, estarem no mesmo nível de diálogo com os alunos. Não basta pôr quadros interativos, não basta entregar computadores aos alunos, não basta meter plataformas colaborativas. É preciso transformar os métodos de ensino, é preciso transformar os conteúdos, é preciso transformar o processo pedagógico, é preciso dar as ferramentas aos professores para que eles joguem um jogo de igual para igual com os seus alunos, para não ficarem numa fragilidade no processo pedagógico. E, portanto, a educação, a capacitação é o elemento central em todo este processo de transformação digital. As ferramentas, os serviços, as soluções vêm assim. A nossa conversa, obviamente, não se centra na tecnologia per si, mas, de facto, na relação que os cidadãos, não é, e os diversos setores da sociedade têm com essa tecnologia. E aqui a questão que se coloca também, muitas vezes, é a dificuldade que a função pública, com todo o respeito, mais uma vez, pelos funcionários públicos, a dificuldade que muitas vezes essa função pública tem em aceitar
aceitar processos novos. Não sei se ao longo da sua vida profissional se deparou com isso, ou se já existe uma geração que entende que as novas tecnologias não vêm a substituir as pessoas, mas vêm a torná-las mais eficientes e eficazes. Isso tem muito a ver com o processo de comunicação e de envolvimento que damos às pessoas. Eu tive a felicidade de trabalhar no setor privado, no setor público, no setor não lucrativo e digamos que de uma forma geral as pessoas são iguais. Depende do processo de liderança, depende do processo de comunicação, depende da transparência daquilo que se pretende, isto é, eu não posso fazer estes processos de transformação contra as pessoas, eu tenho que as trazer para dentro do processo de transformação e explicar-lhes aquilo que vai acontecer. Diz-se muitas vezes, se eu quero um parceiro, peço-lhe uma opinião. Se eu quero um adversário, eu comunico-lhe a decisão. E, portanto, neste processo, seja no Estado, seja nas empresas, seja na nossa vida pessoal, é muito importante nós sermos claros naquilo que vamos fazer. Se as pessoas sentirem que há uma linha diretora que é perceptível, que percebem que vai trazer valor para a organização, para a sua vida pessoal, para a sua qualidade de vida e para a qualidade de vida daqueles com que lidam, a grande maioria das pessoas vai estar dentro do barco e, portanto, vai querer fazer parte da mudança. E é preciso aí liderar pelo exemplo, isto é, se muitas vezes estas lógicas transformacionais vierem de processos mais transversais, mais estratégicos, rapidamente se disseminam pela organização porque todos queremos fazer parte. E, portanto, levar as pessoas a percepcionarem o valor da transformação, a quererem fazer parte desse processo, é essencial para isso acontecer. Eu, como lhe disse, trabalhei em muitos setores de atividade e no setor público, com muitos processos de transformação digital, organizacional de processos, senti um compromisso e uma ligação que não assisti em muitos outros setores onde trabalhei. Não é que ele não existisse, mas eu no setor público não tenho capacidade de premiar essas pessoas. Não tenho capacidade de as promover. Façam elas bem, façam elas mal, muitas vezes a carreira delas é independente de quem as lidera. Mas a maior parte delas tem um compromisso único com a causa, é preciso, sabermos trazê-las para dentro. Eu tenho que lhe dizer que acho que de facto a experiência que o Dr. Vladimir Feliz tem é válida, mas a semana passada, sentado exatamente aqui nesta cadeira, o inspetor da Autoridade Tributária, o Dr. Nuno Barroso, dizia que os computadores que os inspectores têm muitas vezes demoram 1 hora a ligar e às vezes isso acontece dentro das próprias empresas onde a autoridade tributária está a fazer o seu trabalho. Mas completamente de acordo, veja. Eu digo, o processo de transformação tem que ser um processo de transformação efetivo. Se eu comunico publicamente que vou transformar digitalmente o país, que vou transformar digitalmente os serviços públicos e depois aquilo que entrego aos meus colaboradores é algo que não funciona, o processo está desacreditado. Portanto, quando se quer transformar, não se transforma com palavras, transforma-se com ações e normalmente comunica-se depois das coisas estarem feitas. Nós em Portugal muitas vezes temos o hábito de anunciar mundos e fundos e depois quando vamos ver no final pouco ou nada aconteceu. E portanto, se queremos as pessoas envolvidas, por isso é que muitas vezes a responsabilidade não é de quem lida no dia-a-dia, como o Sr. Inspetor referiu, porque os meios que lhe são dados muitas vezes não servem a sua função. Portanto, é preciso antes dotar as pessoas das capacidades e das competências, dotar as pessoas dos meios, explicar-lhes as estratégias de transformação e depois sim comunicar à população que isto aconteceu, não que vai acontecer daqui a 10 anos, quando muitas vezes o responsável político já nem é o mesmo. Exatamente. Porque muitas vezes os anúncios em Portugal fazem-se e nunca acontecem. E outra questão, e isto ainda está vivo na memória, é que ele dizia que muitas vezes o que o funcionário faz é leva o seu próprio computador, que é para não correr esse risco de não ser produtivo. Mas aqui levanta questões de transparência. E é uma escolha, exatamente, e de segurança. E é uma escolha que não deveria ser o funcionário público a fazer, não é? Sim, essa é uma questão transversal a muitos setores da sociedade portuguesa e traz implicações quer
quer de eficácia, mas também muito daquilo que hoje é um tema que está em cima da mesa, que é a segurança informática. Nós, ao termos uma máquina ligada a uma rede da inspeção tributária que não está protegida, nós podemos estar a pôr em risco todo o sistema de um país e, portanto, a necessidade muitas vezes pensado nisso, a necessidade muitas vezes de um funcionário responder ao seu dia a dia com equipamentos que são seus é preocupante, porque abre uma brecha, abre uma porta no sistema. Um inspetor tributário deveria estar numa empresa que está a inspecionar numa autêntica bolha de segurança tecnológica também, não é? E isso é possível, não é nada do outro mundo. É uma questão de investimento. É uma questão de investimento, muito bem. E aqui leva-nos também a uma outra questão. Vamos passar aqui um pouco pelo PRR, porque de alguma forma é a Europa que nos está a dizer que nós temos que avançar em direção à transição digital e também à sustentabilidade por causa da emergência climática. Agora, a minha questão é, a Europa dá-nos muitas indicações, mas somos nós que temos que executar. E Portugal tem um mau histórico de execução orçamental, porque as pessoas não sabem, mas devolvemos muito dinheiro não gasto a Bruxelas. Não, as pessoas muitas vezes ficam contentes por continuar a receber fundos e verem os fundos estruturais portugueses reforçados. E isso devia nos preocupar, porque se nós continuamos a receber fundos, se muitas vezes vemos esses fundos reforçados, é sinal que não estamos a convergir para a média europeia. E, portanto, aquilo que nos deixa contentes é um sinal de retrocesso face aos nossos pares. Agora, é certo que nós temos que fazer o nosso caminho. Nós temos que fazer esse caminho para a neutralidade carbónica que não termina na fronteira do país. Isto é um contributo que tem que ser de todos. Eu não consigo isolar a atmosfera portuguesa e se tenho aqui um bom comportamento em termos de neutralidade carbónica, já tenho a minha parte resolvida. Não. Ou o mundo como um todo tem uma estratégia concertada ou dificilmente nós vamos combater esta questão das alterações climáticas. E para tal, como eu disse, é preciso trazermos as pessoas para dentro deste processo de transformação para que percebam o valor, digamos, das suas ações, para que percebam o impacto das suas ações e para que sejam um elemento ativo neste processo de transformação e que arrastem as suas redes de proximidade, as suas comunidades envolventes, famílias, amigos, colegas de profissão, pessoas com que interagem, para o processo transformacional que é hoje premente na sociedade portuguesa. E para isso, nós individualmente, eu vir para aqui de bicicleta elétrica ou a pé ou numa trotinete, estou obviamente a contribuir para... estou a evitar emissões de CO2 produzidas. Mas eu individualmente pouco mudo, ou consigo criar um efeito de arrasto em todos aqueles com que lido e me envolvo para dar escala a este efeito, ou dificilmente conseguirei transformar. E, portanto, compete a quem decide criar os mecanismos de envolvimento, os mecanismos de engajamento com a população para que estas, nomeadamente as novas gerações, sejam esse motor transformacional daquilo que são as cidades e os territórios, que são o elemento central para despoltar esta revolução. E num tom mais positivo, embora eu saiba qual é a resposta, eu pergunto se Portugal tem inovadores e inovação tecnológica e digital. Tem. Ou seja, eu sou suspeito para falar disso, mas obviamente temos aqui bem perto muitos processos de transformação e de tecnologias que podem ajudar nesse caminho. Nós, por exemplo, no âmbito do CEIA, estamos a desenvolver uma plataforma, a plataforma AIR, que é uma plataforma que valoriza as emissões de CO2 evitadas. Isto é, eu, dependendo dos meus comportamentos de mobilidade, neste caso, em que eu escolho para me deslocar do ponto A ao ponto B uma solução sustentável que evita emissões de CO2, eu estou a contribuir para o todo com a minha parte naquilo que são os volumes de emissões produzidos. E olhamos aqui para este facto
de forma positiva. Não penalizamos quem emite, valorizamos quem evita emissões de CO2. Estas emissões evitadas podem ser tangibilizadas e convertidas em créditos, que podem servir de base a transações num sistema ou num ambiente pré-definido. E com isto, eu começo a tangibilizar aquilo que é a transação da sustentabilidade. Eu consigo fazer perceber aquilo que é o efeito prático da sua ação de optar por um meio de mobilidade sustentável na sua vida diária, porque poderá, no limite, ter compensações no salário, no prémio, anual, nas férias. Isso é interessante, doutor, mas, por exemplo, se eu pegar nisso e olhar para um problema que é um problema que tem décadas em Portugal, que é a reorganização territorial, por exemplo, os territórios, a floresta, todas as tutelas, ou a tutela das últimas décadas, optam por penalizar quem não faz uma coisa, em vez de premiar quem fizer exatamente a mesma coisa. E é esse mindset que temos que alterar. Esse mindset de valorizar comportamentos positivos e não focar apenas e só na penalização de comportamentos negativos. E, por exemplo, falou da floresta. A floresta pode ser um elemento central nesta caminhada para a neutralidade carbónica. Porquê? Imagine que nós começamos a olhar para espécies autóctones, para equipamentos biotecnológicos que possam ser introduzidos quer na malha urbana, quer na floresta e que sejam capazes de capturar os elementos poluentes no ar e fazerem essa retenção desses componentes poluentes. E com isto podemos medir, através de sensores tecnológicos desses equipamentos, não só o nível de poluição no ar que forçará, digamos, os mecanismos de captura e retenção de carbono, mas também premiarmos ou valorizarmos essas emissões capturadas. E, portanto, olhar aí também para uma extensão deste sistema que viabilizará no futuro mercados locais de carbono que poderão premiar não só quem tem comportamentos positivos, mas ao mesmo tempo permitir que muitas empresas locais, poluentes, como quase todas, possam compensar as suas emissões através destes mercados. Doutor, esta é uma questão, eu não digo que seja complicada, mas é uma questão que eu coloco sempre que abordamos esta temática das alterações climáticas. Tem Portugal estar na linha da frente, por exemplo, nas energias renováveis, quando temos uma população que tanto sofre nas suas casas e que não tem condições financeiras para pagar a conta da luz, se, por exemplo, ligar o aquecedor? Aí é uma resposta difícil. Se, por um lado, nós temos que caminhar para a nossa soberania energética, e essa é feita com investimentos em infraestrutura nacional capaz de responder às nossas necessidades energéticas, porque se não formos soberanos em termos de energia, em termos de água, em termos de conectividade, dificilmente vamos comandar os nossos destinos. E, portanto, este é um caminho que Portugal também tem que repensar, em proteger os seus ativos de soberania. Depois temos os outros. A nossa indústria também será aquilo que é todo o mercado. Mas olhando para o PRR, parece que a indústria não é conta. Por aí, não é por aí. Está muito focado no setor público e, obviamente, que é preciso trazê-lo para a economia transformadora e capaz de gerar um novo volume de exportações. Ao mesmo tempo, estes grandes investimentos muitas vezes levam a que haja um aumento da fatura da energia e vemos agora, por exemplo, neste momento de seca em que nós antecipamos digamos, o encerramento de algumas centrais a carvão, que por um lado tem um efeito positivo naquilo que são as emissões de CO2 do país, o que não quer dizer que não compremos aqui ao lado energia produzida a carvão e, como eu disse há pouco, a fronteira de Portugal não é atmosférica e, portanto, as emissões geradas em Espanha afetam a nossa atmosfera. Nós temos que fazer esse caminho de transformação
de acordo com os nossos recursos. É como em nossa casa. Se nós temos capacidade de o fazer, vamos investir e vamos investir naquilo que é estratégico. Se isso contribui para um puro aumento de dívida, para um puro aumento da fatura energética das pessoas e das empresas, tornando as empresas menos competitivas, temos que repensar a estratégia. Agora, as renováveis são essenciais a médio e longo prazo. Mas agora deixe-me tentar aqui fazer uma analogia. Imagina uma família em que todos os filhos vão comer carne, não é? Mas porque é preciso cuidar das emissões do CO2, vamos dividir a carne por todos, e a Portugal toca-nos um bocadinho de carne. E, no entanto, na globalidade da carne, é o nosso irmão mais velho, e permitem-me esta expressão, que é a Alemanha, que é responsável de 1/3 das emissões de CO2. E a indústria alemã é um potente a nível mundial. Como é que nós podemos concorrer contra isto se as decisões é nós termos uma fatura alta de energia? Não, aí, claramente, nós temos dois caminhos. Os países com mais responsabilidade neste caminho para a transição climática são as maiores economias do mundo. Obviamente que têm que ser esses a liderar este processo, não só pela capacidade económica, mas pelo volume de emissões que lhe está associado. E esta questão do politicamente correto pode muitas vezes, por um lado, prejudicar a Europa como um todo, e no caso particular de Portugal, ainda mais, porque tendo nós já um tecido económico muito débil, ao tirarmos-lhe competitividade, estamos ainda a colocá-lo num patamar inferior de competitividade. O que não quer dizer que criemos mecanismos e estratégias que nos permitam gradualmente e alinhado com aquilo que é a nossa capacidade de investimento. Eu gosto do gradualmente. Sim, tudo, nada se faz. É que me parece que houve um sprint para as energias renováveis, e isto dito pelo professor Pedro Nunes, pode ser do técnico, em que menciona que, inclusive, chegámos tão depressa a essas tecnologias das energias renováveis que acabámos por contratualizar caríssimo, e quando essas energias ainda eram extremamente caras. Quem vai à frente paga uma fatura mais cara sempre. E aí está. Teoricamente, devem ser as economias mais desenvolvidas a liderar esse processo. Mas como no mercado empresarial acontece o mesmo com os países, isto é, quem é grande depois adquire a tecnologia já num estado de maturidade, passando muitas vezes o ciclo de desenvolvimento e teste que lhe está associado. Também é verdade que muitas empresas multinacionais escolhem Portugal como plataforma de teste para novas tecnologias e, portanto, se isso por um lado tem repercussões positivas, depois muitas vezes, se não tivermos uma abordagem de médio e longo prazo sustentada, essa fatura é suportada pelos mesmos, porque quer nos impostos, quer na fatura de energia, a fatura é paga pelos mesmos, claro, pelos cidadãos e gosto daquela expressão que quem vai à frente paga mais caro. Faz-me lembrar há uns anos atrás, quando uma famosa marca de telemóveis lançou o último modelo e depois o dedo tapava a antena e não tinham cobertura, de maneira que esses lançamentos, eu deixei de ser fã desses lançamentos e prefiro que o mercado tecnologia madura. Exatamente, que aquilo esteja. Então vamos à regionalização ou descentralização. Há aqui uma série de situações que já vão parecendo, no mínimo, caricatas. Já se fala numa revisão constitucional. Houve alguém que falou numa expressão que para mim ainda é mais assustadora, num ajuste constitucional para que a regionalização avance. Qual é a sua posição relativamente a isto? Eu não sou obcecado pela regionalização. Eu acho que mesmo estes processos de transformação têm que ser bem pensados e transparentes para o cidadão, não é? Isto é, nós temos que ser claros, se queremos discutir a regionalização, qual é o modelo que defendemos e que vamos implementar. Hoje, o país tem uma estrutura que, teoricamente, seria capaz de acolher um primeiro estágio de regionalização, através das CCDRNs, que já deram um primeiro passo nesse sentido, com a eleição do seu presidente, embora a eleição seja feita
pelos autarcas da região em causa, mas faz sentido, provavelmente, equacionarmos a eleição destes líderes das comissões de coordenação pelos cidadãos. Exato. Mas há um nível que pode ser dado no imediato e que, do meu ponto de vista, tem alcançado de imediato e que, do meu ponto de vista, tem mais eficácia, que é a descentralização de competências e serviços do Estado. Nós vimos aquilo que foi o anúncio da transferência do Infarmed de Lisboa para o Porto. Um serviço técnico que tem competências muito específicas, que toda a gente sabe o que faz porque tem uma história considerável, não é um organismo novo, e vimos as dificuldades que existiram para transferir esse organismo da primeira para Coimbra, ou da primeira coisa cidade assim, do país para a segunda cidade do país. O mesmo vimos com o Banco de Fomento. O Banco de Fomento foi inicialmente sediado no Porto e rapidamente foi transferido novamente para Lisboa. E estamos a falar da segunda maior cidade do país. Imagine se as dificuldades são estas, se os alinhamentos e o conforto, muitas vezes institucional é este, imagine quando tivemos que mudar serviços para a Guarda. E, portanto, como em tudo na vida, a descentralização não se faz de boca. É preciso, aí está, para as pessoas acreditarem, é preciso anunciá-la depois de a efetivarmos, provavelmente. Porque de anúncios estamos nós fartos, não é? Anunciamos que vamos mudar ou que pretendemos mudar um organismo para determinado local. Esta experiência já foi feita com secretários de Estado na altura do governo Santana Lopes e rapidamente tudo voltou à origem. E podemos dizer, foi porque não foi pensado, foi porque não era eficaz. Há vontade ou não há de o fazer? Primeiro ponto. Havendo, como é que o vamos fazer? Que consenso é possível, sendo que estas matérias nunca são consensuais? E depois, quando se inicia um processo de descentralização, ele tem que ser sério. Isto é, o envelope financeiro que o Estado Central transfere para a autarquia tem que ser justo. Eu não posso transferir uma competência que hoje me custa 100 e transferir por 50, quando muitas vezes os 100 já são deficitários. Eu tive, quando fui vereador da Educação, na altura do governo de Sócrates, o processo de transferência de competências da educação, em que a ideia era transferir as vereador aqui na Câmara do Porto. Câmara do Porto. Okay. Segundo e terceiro ciclo e segundo e terceiro ciclo para as autarquias. O secundário ainda não estava em cima da mesa. E o que nós fizemos foi, juntamente com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, juntamente com a Escola de Gestão do Porto, fazer um estudo e um levantamento de qual seria o impacto na reabilitação do parque escolar entregue, na manutenção e operação de todo o parque escolar e depois toda a operação relacionada com equipamentos e recursos humanos. E dissemos, sim senhor, estamos disponíveis nestas condições, porque senão a transferência do problema vem para a autarquia, a transferência do envelope financeiro não vem e o problema está nas mãos do autarca que tem que gerir o problema. O mesmo acontece hoje com as competências na área social, onde, pelo que eu sei, também há uma vontade enorme do Estado Central em transferir essas competências, mas depois não compensa devidamente às autarquias com essa transferência. E, portanto, a que é que isto leva? Que o Estado Central, que tem cada vez um maior peso na economia nacional, se alivie de competências, as carregue nas autarquias, alivie o seu orçamento de despesa e compromete o orçamento de despesa das autarquias sem a compensar na receita. Isto não é sustentável. Por muito que um autarca o queira fazer, tem que o fazer pensando na sustentabilidade dessa transferência a médio prazo. Agora, se não se consegue por aqui, eu não vejo que se consiga por via da regionalização. Ainda agora assistimos a esta discussão que hoje está na ordem do dia, da questão dos equipamentos culturais, onde 70% das verbas do PRR para a cultura vão ficar na área metropolitana de Lisboa, ficando 30% dessas verbas para o resto do país. E só, apenas e só, para equipamentos geridos pelo Estado Central, o que mostra que esses fundos estruturais, esses fundos que vêm para, digamos, transformar a economia do país, mais uma vez, nem se focam só no setor público, focam-se só naquilo que é a capacidade
de investir em equipamentos do Estado Central, ficando os equipamentos locais muitas vezes sem verbas para serem reabilitados e ativados. E isto, de alguma forma, também vai chocando de frente com algumas questões em termos de transparência, de ética, não só nas autarquias, mas também no Estado Central, como é óbvio, porque há quem diga que isto poderia multiplicar os serviços do Estado, no fundo, em várias camadas, redundâncias onde elas não seriam necessárias, e nós, gostando de aviação, nós entendemos que as redundâncias são importantes, não é? Mas onde não seriam necessárias, e lá está. É o cidadão que depois paga a fatura através dos seus impostos. Mais uma vez, o desenho da regionalização não é suposto aumentar o Estado, mas agilizar, otimizar. Não, ainda mais, e começamos por falar de transição digital. Num momento em que a tecnologia faz, em grande medida, parte das nossas vidas, descentralizar é fácil. Descentralizar, otimizando recursos e custos, é fácil. É preciso termos uma estratégia, termos um modelo, tornarmos esse modelo transparente para os cidadãos e depois discutirmos publicamente. Porque se for, como diz, para criar novas camadas de decisão, mais burocracia, mais atores políticos, não faz sentido. E portanto, hoje precisamos de uma transição territorial, isto é, e de dar maior coesão territorial ao país, que hoje não existe. E, portanto, ou há uma estratégia clara de pensar esta estratégia, este modelo, discuti-lo com a sociedade civil e depois votá-lo de forma transparente, ou andamos aqui, mais uma vez, todos a perder tempo. E Dr. Vladimir, acha que o divórcio dos cidadãos com a política ou com os políticos também pode, de alguma forma, manchar esta conversa que é tão importante ter? Eu acho que nós temos que perceber porque é que as pessoas se afastaram da política e temos que as trazer para dentro, encontrar mecanismos, nomeadamente de atrair os mais jovens para dentro, para não nos acontecer o que aconteceu, por exemplo, em Inglaterra, onde uns decidiram pelos outros, onde os mais novos ficaram em casa, os mais velhos foram votar, o Reino Unido, a Inglaterra saiu da União Europeia e muitos arrependeram-se de ter ficado em casa e, portanto, temos que encontrar formas de os trazer para dentro do sistema. Situações como o voto obrigatório que existe no Brasil, em que o voto branco possa significar lugares vazios no Parlamento, pode fazer os atores políticos repensarem a forma de estar na política para que depois não vejam o seu lugar ocupado por lógicas mais radicais que começam a aparecer e que muitas vezes as pessoas estranham porque é que crescem, mas se calhar as pessoas estão revoltadas. Mas eu aí gosto de dizer que algumas dessas lógicas mais radicais já existiam de um certo lado da bancada. Estamos já praticamente no último minuto. O que é que seria importante ou urgente já nos próximos tempos para Portugal? É difícil. Acima de tudo Portugal precisa, mas acima de tudo de uma grande capacidade de ter uma estratégia de desenvolvimento humano e económico. E, obviamente, que a transformação se faz pelas competências, se faz pela agilização da máquina do Estado e se faz por uma maior aposta em investimentos que tenham efeito de multiplicador e efeito de arrasto. E, portanto, ter uma estratégia verdadeiramente transformacional do país é essencial para que possamos assumir aquele que foi o nosso papel também na época dos descobrimentos, porque somos capazes de o fazer. Sim, porque se estivermos nessa época à frente da onda tecnológica, então também o somos capazes de fazer agora. Dr. Vladimir Feliz, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado por nos dar a visão de um amante da digitalização e das novas tecnologias e também de um homem do Porto. Obrigado. Obrigado a si também que nos acompanhou em mais um programa no Porto, gravado no Porto, tal como estivemos ao vivo a semana passada, aproveitámos as manhãs para gravar estes programas com mais alguns dos personagens e das pessoas que têm sido importantes no desenvolvimento e no crescimento desta cidade. Resta-me desejar-lhe uma boa noite. Até amanhã. Muito obrigado.